Oi, pessoal. Então, a gente está aqui hoje, eu e a Adriana, para trazer um tema que a gente está dividindo em alguns vídeos. Então, a gente vai abordar sobre corpo, mente e alma, caminhos de uma vida plena para a mulher moderna. Então, meu nome é Ana Paula Bechara, eu sou psicanalista e nutricionista. Eu sou capacitada em psicologia para transtornos alimentares, tenho um mestrado nessa área também, e eu trabalho com questões psicológicas que chegam até a relação com o corpo, com o alimento, que são questões mais profundas ali em outras áreas da nossa vida, e ganham esses sintomas, né? Então, essa é a minha linha de trabalho. E tô aqui com a Adriana também, que vai se apresentar. Primeiro, eu quero agradecer, né, pelo convite aí da gente fazer essa parceria nesses vídeos, né? Eu sou Adriana Peterson, sou psicoterapeuta há mais de 20 anos. Eu trabalho com saúde da mulher, que é a minha área de doutorado também. Também fiz uma formação em sexologia, né? E gosto muito das questões ligadas à emoção e à espiritualidade, né? E que, na verdade, é nessa linha que eu venho trabalhando há uns anos, né? Há uns anos aí, uns bons anos, vamos dizer assim, né? E trabalhar com mulheres, para mim, é algo que faz parte do meu cotidiano, né? Nesses 20 anos. Então, eu acho que a gente tem muito que colaborar aqui uma com a outra, né? E nesses vídeos aí. Então, obrigada pela Sim, oportunidade de conversarmos sobre esse tema. sim, Uhum. obrigada a você também. Eu senti que os nossos trabalhos eles tinham muito em comum. Então eu falei, bom, acho que seria legal um bate-papo que pode agregar aí para outras pessoas, né? Então eu vou trazer aqui uma primeira pergunta para a gente abrindo aqui juntas, né? Nesse primeiro vídeo. Então, Adriana, por que, na sua visão, as mulheres desistem de si mesmas? Sim. É, acho que a gente pode começar pela questão dessa dificuldade que nós mulheres, né? Porque é um trabalho que nós todas fazemos, né? Dessa reconexão mesmo com essa essência mais profunda que se perdeu aí, né? E a gente pode começar a falar desde quando, né? Então, na verdade, eu sinto assim que vem lá da nossa infância, né? Pensando aqui na nossa biografia, né? Da Uhum, nossa infância mesmo, porque quando a gente chega para aqui no mundo, a gente vem muito espontânea, né? Então a gente vem, isso cabe aos homens também, né? A gente vem espontâneo, mas a gente entra numa família que tem a sua luz, mas tem a sua sombra também, que é uma característica do ser humano, né? uhum, Então, se a gente entra numa família onde que essa espontaneidade não é bem vista, não é bem vista no sentido uhum, assim, os pais não são, né, tão espontâneos, é, a criança vai aprendendo que ela precisa se tolher, ou seja, que a espontaneidade vai chegar no ponto que os pais, né, inconscientemente, vão retirar esse amor da criança, né? Então, retira esse amor. uhum, Se ela for espontânea, se ela for lá e sobe em cima da cama e os pais falam, não, isso aqui não pode acontecer, eu começo a perceber que se eu subir em cima da cama, eu não vou ser amada. E aí, então, eu começo a me tolher. E eu começo uhum, a esconder essa minha espontaneidade, porque, afinal de contas, eu quero receber esse amor, né? uhum, Então, quando eu vou me tolhendo, eu vou. É como se eu abafasse mesmo essa minha essência, por exemplo, a minha própria espontaneidade, né? uhum, E à medida que eu vou fazendo isso na minha infância, quando eu cresço, isso vai. Eu vou levando isso para minha vida fora. Eu começo a me relacionar com as pessoas dessa forma, e mais importante, a relacionar comigo mesmo dessa forma. Eu uhum, começo a criar máscaras, por exemplo, a máscara da boazinha, né? É, uhum, preciso ser boazinha, porque senão eu não vou receber afeto dos meus pais, e na minha vida adulta não vou receber afeto dos meus relacionamentos, não vou receber afeto dos meus amigos. Então, eu escondo essa parte que é a minha original, que é essa minha essência, né? uhum, Por sim, proteção mesmo, né? Lá na minha infância eu faço uhum, isso por causa de uma proteção.
né? Então, à Uhum, medida que eu vou crescendo, eu começo a perceber que tem alguma coisa que não está fluindo, né? Não, uhum, eu não, eu perdi essa espontaneidade de alguma forma. Ela ficou sim, escondida atrás dessa máscara, né? Então, uhum, quando você pergunta por que que as mulheres desistem, né, de si mesmas, eu acho que está muito relacionada a essa, dessa desconexão com a própria essência, né? uhum, A sim, questão é, eu me desconecto de mim mesma, não sei mais o que que eu gosto, o que que é importante para mim, né? O que uhum, de fato eu quero para minha vida. Então essa desconexão ela se dá lá atrás, mas na vida adulta a gente tem a oportunidade de olhar para ela com uma profundidade, né? Mas uhum, sinto que é nesse caminho, né, que a gente pode ir uhum. trazendo esse tema, sabe? Então você está falando de uma máscara que a gente aprende a vestir para a gente ser aceita, que com isso a gente vai se desconectando da nossa essência, né? Eu sinto que isso da desistência de si é importante salientar, que é um resultado de traumas que a gente viveu, né? Uhum, Então, surgem partes ali da nossa personalidade, que elas têm um modo de ser, um modo de pensar, e que elas são resultados aí dessas dores emocionais. uhum, Então, é importante a gente estar trazendo essas partes para perto e entendendo elas, entendendo, vendo, olha, primeiro, pode ser um resultado de um trauma aí uhum, que eu estou carregando. Em algum aspecto da minha vida, eu desisti de mim, uhum. que é uma consequência, né? Isso. E adentrar, né, nesse lugar. Então, e aí adentrando nesse lugar dentro da gente, a gente vai ver que a gente vai ter alguns pensamentos distorcidos. Então, sempre que tem uma dor, a gente coloca uma lente colorida ali e passa a enxergar a realidade só naquela cor, Isso. né? E ter um modo de pensar ali sobre a gente, sobre a vida e essas distorções mesmo, né? Que você vê sobre isso, sobre essas distorções? Sim. Quando a gente estava falando das máscaras lá, né, que é essa questão, que podem ser várias, né, a gente utiliza várias, mas, por exemplo, quando você falou dessas crenças, eu pensei muito na questão do perfeccionismo, sabe? Aquela coisa de que é uma máscara que a gente também adquire lá atrás, né? Eu Uhum, preciso ser certinha para que meus pais me aceitem, eu preciso tirar nota alta na escola, porque senão não vou ser vista. Tem várias coisas nesse sentido que a gente vai criando, né? E uhum, aí, na vida adulta, eu percebo, assim, hoje, né, atendendo essas mulheres, que o perfeccionismo é uma máscara muito forte entre nós mulheres, né? uhum, Essa questão de ter que dar conta de tudo. Então, se eu, uma crença, por exemplo, que é muito comum é, se eu não der conta dos meus papéis, eu não sou uma boa mulher, né? uhum, Então, se eu não der conta de tudo, eu não vou ser valorizada, eu não vou uhum, ser vista, né? uhum, Então, essa é uma crença. Então, para eu ser feliz ou para ser realizada, eu preciso ser uma mulher perfeita que dou conta de tudo, né? Então, essa é uma uhum. crença muito comum no nosso meio, né? E o quanto de desgaste que isso gera, né? Sim. Porque sempre, então, se a gente está indo para esse papel, porque também não é do nada que a gente é ensinado de uma determinada forma, Uhum. né? Que nem você está falando, ó, estava ali sendo de um jeito, aí ensinaram que é de uma outra forma. Existe um condicionamento que também é social sobre uma forma de ser. Sim, Então, se a gente também está muito ligada a isso, a gente, como consequência, a gente pode ficar sobrecarregada, sim. E né? essa sobrecarga eu percebo que vem muito quando a gente começa a olhar muito para fora, sabe? Hum, Então eu olho, porque assim, no mundo externo, né, que é onde a gente vive, aqui fora, né, na Terra e tudo mais, a gente tem uma corrente assim forte que vai tentando, que eu acho que é um desafio para a gente, é que para ser bem-sucedida eu preciso, sei lá, ter o corpo
do jeito X, porque eu preciso ter uma vida parecida com a atriz X, né? Que na verdade é uma. E essa autoinvestigação que a gente deve fazer, né? Que tipo, o que que eu de fato quero? Na uhum, verdade, ela vai contra a maré, porque a maré te leva para outro lugar, que uhum, é para, né, para seguir esses padrões que já estão pré-estabelecidos. Né? Então, esse é um ponto que eu percebo que é muito forte, porque ele está o tempo todo visitando a gente, né? Ou através uhum, de propagandas, da mídia, da própria sociedade, do próprio local de trabalho, né? Então, uhum, aí eu começo a funcionar diante desses papéis. E eu não estou aqui dizendo que a gente não tem esses papéis, a gente tem sim, né? A gente está aqui, a gente exerce vários papéis. Mas a questão é como que eu vou olhar para esses papéis com uma consciência, né, de como que eu vou equilibrar isso na minha vida. E uhum, olhar para dentro, porque esse movimento para olhar para fora é muita distração, sabe? Então, eu uhum, fico olhando para fora, me perco, porque o meu ponto de referência não é o meu, não é o que eu estou sentindo, não é o que é importante para mim, mas é esse que eu estou respondendo a padrões sociais, muitas vezes, né? Na maioria das uhum, vezes, né? E, de uhum. novo, vou repetir esse mesmo padrão que é, se eu não entrar nesse jogo, eu não vou ser vista, eu não vou ser aceita, eu não vou ser valorizada. Eu continuo no mesmo movimento, não é? Então, eu sinto que o que a gente está trazendo de importante aqui nesse primeiro vídeo que a gente está gravando é que essa desistência de si, ela é um sinal que você está recebendo. A vida tentando te mostrar de alguma forma que tem algum desencaixe, Isso. né? E que isso pode ser como uma consequência de um trauma, uma dor emocional, como de você ter sido tolhida na sua expressão, né? Então, de você não tinha espaço ali para fala, às vezes até pelo fato de ser mulher, né? Então, que por você ser mulher, melhor ficar mais quietinha mesmo, né? Então, quanto que a gente vai engolindo ali, né? E vai, que nem você disse, usando máscaras, né, do que estão esperando. E às vezes a gente vai se perdendo socialmente, porque essas máscaras, elas são reforçadas socialmente, que nem você falando, é a maré, né? Então Uhum. você precisa ser X, Y, Z, mas às vezes não é isso que vai te preencher, porque não tem a ver com você, não tem a Isso. ver com a sua essência, né? Que é isso que você foi falando, né, da máscara, né? Sim. E é importante a gente observar, né? Porque assim, quando você falou de ser mulher, né? Esse é um. Eu sinto que ser mulher aqui hoje na Terra é um trabalho constante, assim, sabe? De busca interna mesmo, sabe? Porque a gente sofreu aí, né? É, ah, vamos dizer assim, interferências no sentido positivo e negativo, mas das nossas ancestrais, da história da mulher, né? Então a É. gente vem trazendo tudo isso junto com a gente, né? Então eu costumo falar, né? Teve um momento que a gente saiu de uma submissão, isso aconteceu em vários momentos, né? Antes a mulher tinha uma questão mais da matriarca, depois ela foi mais para o estado da submissão, e aí a gente rasgou o sutiã, Uhum, e aí a gente foi para um outro extremo, que sinto que hoje a gente está meio, né, nesse movimento de um extremo ao outro, e uhum, acho que é sua importância, né? Mas a nossa busca, né, talvez por isso que eu faço uma busca pessoal também, né, desse ser mulher, e talvez por isso também que eu tenha esse trabalho, né, porque eu acho encantador mesmo, assim, essa busca de que qual lugar que é esse nosso hoje, né? Que convite que é esse, que todos esses sintomas, esses desconfortos trazem para a gente achar esse lugar de equilíbrio mesmo, né? uhum, A gente rasgou o sutiã, fomos lá, começamos a trabalhar igual uma louca, entramos muito na energia masculina para fazer esse movimento, uhum, uhum, né? E a gente se perdeu do que é esse feminino em nós, né? Então, eu acho que a gente uhum, está lutando um pouco nesse lugar de encontrar qual que é esse nosso lugar como mulher na sociedade, sabe? uhum, Né? Então, é um trabalho, né? Uma busca, né, um trabalho que não é pouca coisa, né? uhum, Mas é um convite, como você falou, né? Então, assim, essa desconexão, essa desistência tem muito a ver você falou de sinal, e aí eu posso até dar um exemplo aqui dos próprios sintomas que nós mulheres temos, né? uhum, E é uma parte que eu trabalho bastante, né, nessa área da saúde,
que é observar essa desistência, observar os sintomas, né? Porque os Sim. sintomas, eles são como o enigma mesmo, assim, né? Então, se eu tenho um Uhum. sintoma, preciso olhar para ele. O que que ele está trazendo de informação para mim, né? É. E porque o sintoma, ele fala, Uhum. ele é uma forma de comunicado. E cabe a gente decifrar o Tá. comunicado que o sintoma está trazendo. A gente está falando da desistência de si. E em algum lugar ali você tem um machucado emocional, né? Que gerou esse movimento todo. E eu sinto que até essa área que eu trabalho, tanto que é dos transtornos alimentares, eles acontecem muito aí com mulheres, né? Então, e eles mostram sobre isso, sobre como a gente está com o nosso feminino. Que máscara é essa que a gente aprendeu a usar que não tem a ver com a nossa essência? Alguma coisa está desconectada, né? Então, acho que vamos entrando um pouquinho mais aí no próximo vídeo nesse assunto, né? O que que você acha? Sim, eu Tá, acho que sim, acho que é super legal entrar e aprofundar um pouco, né, nesse próximo vídeo que a gente vai gravar. tá bom. Hum. Então, até o próximo vídeo. Até, um abraço, obrigado pela oportunidade e Obrigada a seguimos. você também. Seguimos aí para o próximo.